E já estamos de volta, mas que tal, amigos? Vamos continuar nosso assunto então, com o nosso grande amigo aqui. Gostaria que tu falasse um pouco sobre os teus livros. Gigante de Ferro. Tudo é meio de ferro, né? O Trem da Fronteira, o Gigante de Ferro. Na verdade, todas essas obras que eu fiz, tanto na música e o próprio livro que eu escrevi, que está todo traduzido em espanhol, o primeiro traduzido todo em espanhol, se dá a minha origem, né? Porque eu trabalhava na fronteira, eu trabalhava no velho trem que via de Montevidéu, né, até Rio Branco. Ali naquela época, não só eu, como muitos meninos, né, trabalhavam, ganhavam seu sustento, ajudavam em casa. E ali, inclusive tem uma música nesse CD, no Trem da Fronteira, que retrata bem esse tempo da nossa fronteira, quando se passava cachaça, sapágio, açúcar, né? Todas essas coisas que os castilheiros vinham comprar aqui no Brasil, porque na época os produtos do Brasil eram bem mais baratos, bem mais em conta, e nós ajudávamos no trem a transportar essas mercadorias que os uruguaios compravam. E no intervalo dessa ajuda de colocar as bolsas no trem, nós sempre levávamos uma caixa de bombom, alguma coisa para vender, né, nesse trem. E, enfim, e por tudo isso, acabei colocando o nome dessa obra que eu escrevi, que pode ser chamado de uma autobiografia, pode ser chamado de uma história de vida, mas vale a pena ler, porque ela retrata a minha vida, né, do seu início lá, de nascer, de 1969 em diante, mas ela começa realmente a narrar os fatos a partir de 1972. E, paralelo à minha história, ela conta também o que vem acontecendo no mundo ao redor. Fatos políticos, fatos da história como um todo, né? Então, cada caminhada, né, que se dá na minha vida, também se relata o fato que estava ocorrendo naquela oportunidade no mundo. Então fala, por exemplo, do João Batista Figueiredo, que era o presidente militar quando ele chega a Jaguarão. Eu estava naquele desfile. Sim. Eu me lembro daquele desfile, deram uma bandeirinha do Brasil para cada um, né? Tu ficava ali na 27, segurando a bandeirinha do Brasil. E eu me lembro que lá pelas tantas eu larguei aquela bandeirinha do Brasil, porque eu tinha que ir para o trem para trabalhar. E saí e fui trabalhar no trem, mas acompanhei o desfile, né, do João Batista Figueiredo. Fala da morte do Tancredo, né? Que eu estava lá em Rio Grande, naquela oportunidade, no mercado público, já estava morando em Rio Grande quando o Tancredo Neves morreu. E ele vem narrando fatos da minha vida e fatos que estão acontecendo naquele exato momento, né, no mundo. Sim, sim. Então é um livro que vale a pena ler pelo contexto, pela história, né, que ele narra. Ele começa dando uma introdução também do surgimento de Jaguarão, né, enquanto freguesia, vila, até se formar em cidade. Ele dá toda essa trajetória. E eu escrevi esse livro quando cheguei em Brasília, em 2003. Eu fui morar num hotel em Brasília, no Milha Comfort, e passar os finais de semana sozinho, porque o senador, eu fui assessor do Zambiase, o senador vinha na quinta-feira à noite, ele vinha para o Rio Grande do Sul, e eu ficava sozinho no apartamento. E do meu apartamento tinha uma janela grande, do edifício, do hotel onde eu morava, tinha uma janela grande, e eu via a esplanada dos ministérios, ali toda. E com o notebook eu comecei, vou ficar aqui final de semana, vou começar a escrever a minha trajetória de vida até chegar aqui em Brasília. Porque hoje não mais, assim, hoje eu nem penso como pensava à época, porque nós mudamos os nossos pensamentos com o passar do tempo. Eu costumo dizer que aquelas coisas que eram segredos para nós lá na infância, né, hoje são meras bobagens, mas para nós eram segredos, então ninguém podia saber, era um mistério, né? E hoje a gente vê que passa os anos e tu vai vendo que nem as coisas que tu achava enorme, que tu achava grande, né, não eram tão grandes assim. Claro. Né? Mas quando eu cheguei em Brasília, eu achei que era um feito para alguém que tinha nascido no bairro, né, que tinha uma vida difícil, com família simples, chegar a ser assessor de um senador. Naquele momento, para mim, era o êxtase, né? Era uma coisa, era uma conquista muito grande. Não estou desmerecendo, até porque foi com muita luta que cheguei lá, mas a imensidão desse fato, para mim, era indescritível. Era chegar em Brasília, era ser assessor de um senador da República.
E aí eu começo ali a escrever os fatos, né, que passaram até eu chegar àquele momento. Né? E tenho que começar naturalmente pelo meu nascimento e por tudo que passei na fronteira. Aí depois chegando em Rio Grande, Porto Alegre, até chegar a Brasília. E ali nasce o livro, que eu tive a oportunidade de ter um apoio de amigos que dominavam bem a língua espanhola, e eu acabei completando ele e traduzindo todo para o espanhol. Hoje ele tem na internet, né, em português e também em espanhol. Muito bom. E agora, já que falasse em Brasília, como é que foi a tua andança para o Brasil lá? Olha, é uma experiência que, como cidadão, né, a minha carreira política é incontestável. Né? Eu acho que a experiência de ter chegado em Brasília, de ter trabalhado tanto no Executivo como no Legislativo, eu trabalhei nas duas casas, né? Trabalhei no Senado e na Câmara dos Deputados, trabalhei no governo federal, trabalhei no Executivo. Sim. Essa experiência, para o homem público, ela é importantíssima, porque a República, ela depende do governo federal, ela depende do centro do país que está ali em Brasília. Ali são as decisões, ali está o recurso, ali tem o Ministério da Fazenda, né, que trata da economia, né, de todo o Brasil. Ali estão as decisões políticas, ali se fazem as leis, né, ali se julgam as leis no seu status máximo, né, que é o Supremo. Então, para mim foi um privilégio e, acima de tudo, um ensinamento. Tá? Tive algumas frustrações em Brasília, muito pela política, né, como é tratada a política no país. Acredito eu que a grande maioria das pessoas nem sabem o que acontece lá e como se dão esses tratados, que na verdade se formam até numa politicagem, porque é bem diferente política de politicagem, né? Esses acordos, esses conchavos que se fazem na política, são coisas que não deveriam acontecer no país, mas enfim, eu estava lá, assisti tudo. Eu tive num processo em Brasília, num momento em Brasília, que foi um momento muito importante para o país, que foi o julgamento do Mensalão, né, que antecede, que foi a CPI dos Correios, aquele momento que o Roberto Jefferson denuncia tudo e entrega o José Dirceu e começa a se abrir o processo do Mensalão. Eu estava lá, trabalhava com o Zambiase, que era do PTB, o Roberto Jefferson também era do PTB. Então acompanhei ali um momento do país que pode-se dizer que ali se divide, né, um processo da democracia no país. Nós víamos o Collor de Mello assume como o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Brasil, porque muitas pessoas acham que é anterior, mas não é. O próprio Tancredo Neves ele foi com voto indireto e depois assume o Sarney no seu lugar. O primeiro voto direto do Brasil é o voto para o Collor. Né? Então, vem o Collor de Mello, depois o Collor de Mello renuncia, porque ele não chegou a ser cassado, ele renuncia, né, para não sofrer o impeachment, e aí assume o Itamar Franco. E o Itamar Franco vai até o fim do mandato e vem pela segunda vez o voto direto, entra o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso fica 2 mandatos e depois se inicia a era do Lula. Então, até o Fernando Henrique Cardoso, do Collor até o Fernando Henrique Cardoso, o do Sarney, do Tancredo, que morre, do Sarney até o Fernando Henrique Cardoso, é o momento da política no país. Né? Tu vê que o Itamar até o Fernando Henrique Cardoso, se tu analisar a economia mesmo, o próprio Fernando Henrique Cardoso é o ministro da economia do Itamar. E depois entra o Lula, né, com um governo mais social, né, trabalhando para um governo mais social, sai do governo de economia, né, de planejamento econômico, para o governo social. E aí se dá esse grande escândalo do Mensalão. E eu estava lá, acompanhei isso. Infelizmente eu acompanhei isso, porque eu acho que não é bom para o país. E hoje nós estamos num outro processo, já num terceiro processo aí de desgaste total, o povo indo às ruas, né, o povo querendo melhorar, querendo moralizar a política, né, exigindo uma reforma política, exigindo ética na política, que eu acho que é certo e tem que fazer. Mas a ida a Brasília foi uma experiência muito grande. Eu gostaria que todos os homens públicos, sejam vereadores, sejam prefeitos, sejam deputados estaduais, né, porque os federais estão lá, tivessem a oportunidade de passar pelo menos uns 6 meses em Brasília. Né?
conhecendo, entendendo como é a administração de uma maneira geral, de uma maneira nacional, né? Não só vendo o município, foco, porque o prefeito, que não tem essa experiência, ele acaba vendo a cidade de um ângulo menor, né? Ele não vê como se dá essas tratativas lá em cima, como se dá o governo federal. Eu acho que é importante, para todo o meu público que gosta de política, que ele tivesse essa oportunidade de conhecer mais a fundo como funcionam os poderes, os três poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, lá no governo central. Me diz uma coisa, em geral, o povo, a acolhida, a comida, a cultura do povo da volta ali? Eu acho que ninguém tem dificuldade de viver em Brasília, e eu vivi lá quase 10 anos. Ninguém tem dificuldade de viver em Brasília, porque Brasília ela se resume num grande Brasil. Se tu pegar, por exemplo, todas as pessoas que vivem em Brasília, elas são gaúchos, nordestinos, mineiros, paulistas, paranaense, Catarina, todos estão lá. O Brasil é uma cidade projetada. Aí quando tu falou antes de nós chegarmos ao intervalo, das esquinas. Né? Mas as esquinas, Brasília não tem esquina porque é uma cidade projetada. Tem coisas em Brasília que as pessoas que não conhecem, tu fala, as pessoas acham que é impossível. Por exemplo, em Brasília, né, o local de farmácia estão todas as farmácias. É uma do lado da outra. O local de hospital estão todos os hospitais. O local de oficina estão todas as oficinas. Aqui, por exemplo, quando o cidadão bota uma oficina do lado, fica bravo porque o outro botou a oficina. O cara botou a oficina, vai roubar o freguês. Lá não, lá é tudo junto. E o interessante é o que existe no setor norte, se no setor norte o grande supermercado Big está aqui, lá no setor sul, o Carrefour vai estar no mesmo local que o Big no norte. Sim. É tudo projetado. Interessantíssimo. Então, fácil locomoção e não tem a esquina, a famosa esquina, não tem por quê. Porque Brasília, por tentar não ser uma cidade com sinaleiras, que o trânsito se amarrasse, eles criaram as tal tesouras, são as tesourinhas. Então tu vem vindo, tu passa por baixo no viaduto e vem de novo. É como se fizesse uma costura. Um passa por baixo, outro passa por cima. Então, acaba que realmente não tem esquina. Mas é um mito também, porque as entrequadras lá tem esquina. E as cidades satélites são cidades parecidas com as cidades que nós temos aqui, como Taguatinga, Gama, Guará, Brasilândia. Essas cidades também são cidades que têm esquinas, que têm a sua vida normal. Agora, o plano piloto, que foi desenhado por Oscar Niemeyer, esse sim, esse é um projeto audacioso, um projeto de uma cidade moderna, e não existe no Brasil e em poucos lugares do mundo algo parecido e que realmente tenha sido feito com tanta qualidade, né? Porque as pessoas acabaram tendo qualidade de vida lá. Uma cidade onde as pessoas param para passar na faixa de segurança. Respeito, por exemplo, Brasília é proibido buzinar. Os carros lá um carro não tem buzina. Sim. Não pode, se tu buzinar, tu é multado. Então, há esse respeito das pessoas lá. E tu consegue conviver com todos. Tu consegue conviver com o nordestino, tu consegue viver com o mineiro, né? com todos. Com o amazonense, todas as pessoas estão lá. Então, é fácil a integração. O povo brasileiro, ali é o Brasil, digamos assim, o Brasil se resume em pequeno. Ali é uma cidade e algumas curiosidades. Jaguarão, por exemplo, tem 2.500 km² de extensão. Todo o Distrito Federal tem 2.600 e 1,5 milhão de habitantes. Nós aqui temos 24 mil habitantes. Lá no mesmo espaço territorial tem 1,5 milhão. Nossa. E aquelas cidades todas que a gente conhece lá. Aí vamos viajar um pouco mais longe agora. Tu morou ou conhece, ou passeou na Europa? Conheço a Europa, estive na Europa, tive a oportunidade. Também aconselho, inclusive minhas filhas, eu aconselho que saiam. Eu acho que a Europa, diferente da América, nós somos um continente novo. Né? Nós temos aí 500 anos, 500 e poucos anos desde a descoberta. Nosso continente americano, que aí inclui América Central, América do Norte e América do Sul, próprios Estados Unidos, data mais ou menos de colonização no mesmo tempo que o Brasil. As cidades todas, os países todos da América do Sul datam de 1500, 1490, 1500. E enquanto isso a Europa não, a Europa é milenar. Né? A Europa está desde do princípio dos tempos. Então é óbvio que o povo na Europa ele esteja à frente. É natural do processo. As cidades tiveram muito mais tempo para se evoluir. Claro. As pessoas tiveram mais tempo.
Nós ainda somos novos. As pessoas, mas nós temos 500 anos de descoberta, mas nós não podemos esquecer que até 1800, né? Até 1800 nós ainda pertencíamos a Portugal, estávamos lá disputando a questão de Portugal, Claro. e o Brasil não era um país independente. Então nós temos poucos anos de independência, temos poucos anos de país. E a Europa não. São países, a cultura nasce lá, né? A Grécia, o direito, né? Toda a Constituição, o direito, tudo. A nossa própria Constituição, ela vem, né? De exemplos da Europa. Tudo que se faz nesses países que foram descobertos depois, que foram colonizados depois, é a cópia da Europa. Então, entendo que mais do que conhecer, né, é um aprendizado muito grande. Né? Tu ir lá, tu ver as grandes obras, a arquitetura deles, o povo, a cultura. Porque nós todos aqui, se tu pegar, nós somos descendentes portugueses. Onde é que está Portugal? Na Europa. O Uruguai é descendente da Espanha. Onde é que está a Espanha? Na Europa. Acaba que nós todos somos descendentes deles. Tá? E nós todos aprendemos com eles. Toda essa cultura que envolve nós aqui, de certa forma, foram eles que trouxeram. Sim. Toda essa cultura não tem, foram eles que nos colonizaram. Então a cultura que nós temos hoje até hoje, toda a cultura essa nossa que envolve, são a cultura que veio da Europa. Claro. Alguma curiosidade que estaria de lá? Que tu viu alguma coisa que chamou atenção? Ou pelo comportamento do povo? Ou mesmo pela arquitetura, alguma coisa? A primeira surpresa que eu tive na Europa, assim, que me chamou bastante atenção, foi em Londres. Quando eu cheguei na casa de um amigo meu, que era indiano, e 3 horas da madrugada nós fomos num supermercado 24 horas, nós fomos num supermercado. E ele fez as compras comigo, eu fiz as compras também, e na hora de pagar, só tinha a máquina do cartão de crédito. Sim. Não tinha funcionário no supermercado. Né? E ele pega o cartão de crédito dele, passa, pega as coisas e vai embora. Aí eu perguntei para ele se não existe funcionário de leite. O jornal, tu pega o jornal, tu bota a moeda. E não tem o cara para te vender o jornal. Nossa, Só que ninguém pega o jornal e ninguém vai no supermercado, ninguém pega nada no supermercado. Claro que isso requer um tempo. As pessoas têm emprego, as pessoas têm qualidade de vida, as pessoas têm saúde. Claro. Porque não existe... Na Europa tu não vai encontrar, por exemplo, estrada de chão, rua de chão, como tem aqui, saneamento básico, 16% que nós temos aqui, só apenas saneamento básico. Isso não existe. Claro. Entendeu? Então as pessoas, elas acabam não tendo necessidade, não que furtar e roubar seja certo, é isso. Mas as pessoas, de certa forma, acabam que não têm necessidade de fazer isso. Claro. Né? Porque elas têm a qualidade de vida, elas não precisam fazer isso. Sim. Elas têm emprego, elas têm a sua remuneração, elas ganham bem, então elas não precisam fazer isso. Basta estar que os brasileiros vão para lá para trabalhar. Sim. Né? Porque ainda, mesmo com todos os latinos, brasileiros, indo trabalhar, ainda falta mão de obra. Então, realmente não precisa. Aqui, infelizmente, se isso acontecesse, né, com certeza muitos não pagariam. Pegariam a mercadoria e não passariam o cartão. Claro. Muitos pegariam o jornal. Mas por quê? Porque o nosso povo ele é corrupto, porque o nosso povo ele não tem educação. O nosso povo tem muito a aprender. Agora, a corrupção na sociedade brasileira é endêmica. Quando as pessoas dizem assim, o político é corrupto. Eu sei que o político é corrupto. Nem todos, mas a grande maioria. Mas por que o político é corrupto? O político vem de Marte? Não. O político sai da nossa sociedade. Claro. O político de hoje foi o jovem de ontem. E o jovem de hoje é o político de amanhã. E se ele chega lá no cargo dele, né, e ele se corrompe, né, ele deixa ser corrompido, é porque na essência dele, claro que sim. Ele já levou a corrupção. Porque se tu é ético, se tu é honesto, não tem dinheiro que te compre. Claro. Não tem dinheiro que te compre. Tu vai te manter honesto. Mas acontece que no nosso dia a dia, nós também somos corruptos. Quando alguém vem te dar uma multa, um guarda vem te dar uma multa, e olha para ti e te pede R$50 para não te multar, e tu dá os R$50, tu é tão corrupto quanto ele. Porque no momento que ele dissesse isso, tu disse, não, o senhor vai me multar e eu, além do senhor me multar, eu vou fazer uma denúncia à corregedoria contra o senhor, que o senhor tentou me subornar. Essa deveria ser. Mas aí tu pensa assim, mas se ele me multar, eu vou ter que pagar R$500, ele vai guinchar o meu carro, vou ter que pagar mais R$1.000 lá no depósito do Detran para tirar o meu carro. Eu dou 50 pila para ele aqui, tá tudo resolvido.
Não é assim que funciona? E aí o cara dá os 50 e resolve tudo. Mas só que esse é um processo que no primeiro momento, tudo bem. No primeiro momento tu vai pensar o seguinte, pá, me livrei de uma encrenca. Com 50 reais, não tive meu carro apreendido, não tenho que pagar a multa e está tudo resolvido. Para ti está resolvido. Mas para a sociedade como um todo, né, o que tu fez? Tu contribuiu para a corrupção. E depois tu não pode chegar em casa e dizer que o teu político é corrupto. Claro. Porque tu é parte dessa corrupção. Sim. Isso é parte dessa corrupção. Tu não pode cobrar. Meu amigo Paulo, vamos fazer uma aqui para tocar o coração dos gaúchos, das gaúchas. Fiz um mate mais comprido, porque sei que ela não vem. Foi daqui a um par de dias, deixou a casa vazia e o meu coração também. Vou gastando os maus momentos nesses mates demorados, sem porquê, sem um aviso, foi levando o meu sorriso no aviso meu passado. E eram tantos mates curtos cevados nas nossas mãos. Seu adeus amarga a vida, os versos do chimarrão. Seu adeus amarga a vida, os versos do chimarrão. Verdes olhos, verdes mates de quem foi pra não voltar. Flor gaúcha que eu colhi, era tão lindo isso aqui. Como eu vou viver sem paz? E eram tantos mates curtos cevados nas nossas mãos. Seu adeus amarga a vida, os versos do chimarrão. Oh, felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a pensar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Venho vindo das Campinas, deste Rio Grande de Deus, venho atrás dos teus carinhos, dos meigos sorrisos teus. Mal reponho teu sol dourado, sigo a trote pela estrada. O meu pingo é bem ligeiro, não se abate a caminhada. Nos verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza.
vive alegre o coração, e a noite desce toda estrelada, e então é lindo ver a guapa gauchada de viola e gaita mão. Quem não ama o Rio Grande desconhece o que era viver. Deixe o lado bom da vida para penar e sofrer. Nos verdes pampas do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza. Vive alegre um coração. Que o gaúcho, ele tem um certo preconceito com quem é de cidade e que usa pilcha. Mas o gaúcho é porque nasceu no Rio Grande do Sul. O campeiro, tem até uma música que fala que nem todo domador é gerente, nem todo gerente é domador. Eu conheço pessoas da cidade aqui, criado aqui na cidade, que não sabem se é um cavalo e vão pro rodeio e ganham até prêmio. Montam e não caem, seguram, porque tem essa diferença. E eu acho que isso afastou um pouco a gauchada. Eu acho que isso afastou porque muitas vezes a guria lá, o guri, tá louco pra botar uma bombacha ou coisa, mas fica com vergonha e não sou gaúcho. Mas não precisa saber da cavalo, não precisa ser campeiro. Esse movimento nativista, que aí não é um movimento tradicionalista, mas um movimento nativista, que ele nasce em Porto Alegre, lá na década de 80, com os festivais. A família Fagundes tem muita influência nisso. Aí nasce o Borghetti, usando o bombacho em Porto Alegre com Alpargata, Neto Fagundes, o Bagre, enfim, os festivais aí com a Califórnia, né? As pessoas em Porto Alegre, não vai pensar, antes dos anos 80, em Porto Alegre era impossível tu usar uma bombacha. Sim. Era impossível. Se tu usasse uma bombacha, fosse para a rua da praia, automaticamente alguém ia gritar que tu era grosso. Era natural do processo. E aí começa que os jovens, né, começam a vir para o movimento nativista. Eles começam a usar a bombacha, a bombacha começa a virar moda. Né? E nesse momento começa com muita força os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, em Porto Alegre. Então começa a se disseminar. Eu inclusive, sou o fundador de um dos CTGs, do Roda de Chimarrão, em Porto Alegre, na Zona Sul, que foi construído em 1988, já um pouquinho depois que começa esse processo. E começam os CTGs. E o que faz o Centro de Tradição Gaúcha em Porto Alegre? Ele se dá conta disso que tu está falando, que as pessoas elas têm que conhecer a tradição para elas tomarem gosto pela tradição. Claro. Então se cria em Porto Alegre um sistema muito interessante. Se criou as domingueiras, onde, se tu fosse pilchado, né, tu pagava a metade. Se tu fosse de cola fina, como eles falam lá, de roupa normal, tu pagava inteiro. Mas tu não excluía aquele cara que não tem a pilcha de ir pelo menos conhecer, de ver um conjunto, de pegar o gosto pela coisa. E isso deu certo. Deu certo porque as pessoas foram e começaram a pegar gosto pelo nativismo, e aí começaram a ir lá comprar sua pilcha, ir lá comprar sua bota, né? Até pela entrada que ia ser a metade, mas também por conveniência. E hoje, por incrível que pareça, em Porto Alegre eu não tenho erro, eu não tenho medo nenhum de dizer isso, tenho absoluta certeza. Se tu for em qualquer CTG em Porto Alegre, tem vários, só na Zona Sul tem Estância da Figueira, Roda de Chimarrão, Descendência Farrapa, enfim, um atrás do outro. Isso aí num espaço curto de territorial tem esses três aí para te dar um exemplo. As domingueiras, todo mundo pilchado. Pois é. Todo mundo pilchado. Muito mais do que aqui em Jaguarão. Aqui em Jaguarão, se tu vai num baile, por exemplo, tu vai a um baile no Lanceiros, que vem aí um grupo bom, uma Querência, por exemplo, qualquer grupo que vem, tu vai ver que tem um tanto pilchado e outro tanto sem pilcha. Em Porto Alegre, não. Todo mundo pilchado. Né? Então, isso foi importante naquele momento que se fizesse, para mostrar que são coisas diferentes. O campeiro é uma coisa. Claro, o campeiro vive daquilo. O campeiro vive daquilo. Então, por exemplo, eu monto o cavalo, mas não necessariamente... Eu me lembro que quando eu voltei para Jaguarão, eu comprei meu primeiro cavalo e eu fui desfilar no 20 de setembro. E
Não faltou os cornetas para dizer, ó, o gaúcho laranja, Sim. que dá só uma vez por ano, só na festa da farroupilha. Mas, na verdade, eles não estavam entendendo que eles não deveriam dizer isso, eles deveriam incentivar. Incentivar. Então, por exemplo, quando eu vou às cavalgadas, tem algumas pessoas que vão à cavalgada comigo, e aí quando tu está chegando na cidade, tu começa a encostar um monte de gente a cavalo. Claro. E os caras assim, olha aí, vai só desfilar. A cavalgada inteira lá conosco não fez. Eu disse, mas deixa. Claro. Pelo menos vão participar. Pelo menos eles estão pegando gosto da coisa. Quem sabe se eles agora alcançarem aqui, na próxima eles vão a cavalgada inteira. Claro. Então tem que incentivar, não tem que condenar. Isso. Não é porque eu fiz uma cavalgada inteira, não é porque eu vivo o lombo do cavalo dia e noite, não é porque eu sou campeiro, é que eu não tenho que incentivar as pessoas que dê sequência à tradição. Claro. Né? Porque quanto mais pessoas têm participando desses momentos, a tradição com certeza ela está se firmando. Claro. Eu acho que tem que se resgatar esse orgulho do gaúcho tinha. Porque para os outros estados que se vê, eles têm orgulho do estado deles. Né? E agora eu conheci há pouco um rapaz que é professor aqui em Porto Alegre, ele me disse para mim, e ele me citou coisas que eu nem eu sabia do Rio Grande do Sul. Ele me citou coisas que eles gostam da tradição, eles são apaixonados por nós aqui. Tem um baiano que eu conheço também, que foi criado no Rio, então, e ele é gaúcho, acho que mais gaúcho que eu. De faca. Mas acontece muito. Eu fui almoçar com eles lá, ele, a faca. Que faca, rapaz? A faca? Ah, não, nós comemos churrasco. Não precisa andar sem faca, não tinha um gaúcho sem faca. E ele é baiano, criado no Rio. Né? Eu conheci, por exemplo, uma personalidade da política do Rio Grande do Sul, que hoje é o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que ele é goiano. Ele é de Piracanjuba. E ele chegou no Rio Grande do Sul, veio estudar Direito na PUC, e tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2 campanhas para vereador, lá no começo da vida política dele. Sim. E um dia, nós chegamos e assim, ele disse, vou me lançar vereador, porque eu tenho bastante gente da universidade, e eu já transferi meu título para cá, porque eu já conheço bastante gente. Eu disse, bom, tu quer ser gaúcho, vamos dar uma bombacha. E aí deu uma bombacha pro Melo. Começou com uma bombacha e uma alpargata. Sim. E ensinamos para ele uma poesia que era do Jaime Caetano Brau, que era, como é que era o nome da poesia? Eu acho que era Velho Rancho, Tapera, uma poesia que nós ensinamos para ele. E ele aprendeu, ele decorou. Então ele chegava nos lugares goiano, com aquele sotaque de goiano, e declamava a poesia. Né? E hoje tu olha, ele está piochado, está sempre... Então, porque as pessoas acabam gostando da nossa cultura. Né? Tu vai hoje em Cristalina, que é ali em Goiás, tu vai em Mimoso do Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, que é lá na Bahia, tu encontra gaúcho em todos os cantos. Né? E quem não é gaúcho acaba indo no CTG. Brasília é um exemplo disso. Quando tu chega no Jaime Caetano Brau, que é um CTG forte lá, ou no próprio CTG Esplanada, que são os CTGs fortes, tu encontra gaúcho, mas a grande maioria são pessoas que não são do Rio Grande do Sul, que são convidados por gaúchos a participar. E aí entra na tradição. Não precisa nascer no Rio Grande do Sul para ser gaúcho. Até porque o gaúcho, ele não se resume ao Rio Grande do Sul. Né? O gaúcho, ele se resume a uma região, né, tradicionalista, sim, que engloba a Argentina, que engloba o Uruguai, né? Então, até o próprio Paraguai tem uma força muito grande, uma região. Mas que tal, gauchada amiga? Amigo micro, pequeno ou grande empresário, venha participar do projeto conosco. Venha nos ajudar mostrando seus produtos, mostrando seu trabalho de sua empresa. O endereço para contato aqui embaixo com a gente. Nos procure e vamos elevar a cultura gaúcha. Não deixe morrer um projeto que está acaba de nascer. Mas que tal, amigos? Bueno, falei que o programa ia ser buenaço. E mais uma vez agradecer a tua presença. Nos honrou, nos abrilhantou esse programa. E espero contar contigo outras vezes. Para mais uma viola, que serve para ser uma outra pessoa para se conversar junto. Não é? Desse uma aula hoje para nós aí de política, de vida, de coisa. Eu gostaria que o povo em geral, né, principalmente da cidade de Jaguarão, olhasse mais, não só o político Renato, mas mais a pessoa, a sensibilidade, a humildade, essa pessoa que gosta do tradicionalismo, dos animais, esse músico, não é? Soubesse separar as coisas e saber que, independente de partido, é um grande amigo que nós temos e contamos contigo sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, e quero te dizer o seguinte, eu acho que essa permanência minha em Jaguarão, algumas pessoas dizem para mim que não me conheciam e realmente acredito que não me conhecessem direito, porque eu fiquei muito tempo fora de Jaguarão. Essa permanência, ao longo desses últimos 5 anos em Jaguarão, ela possibilitou que as pessoas pudessem se aproximar mais
do ser humano, do cidadão, da pessoa Renato Jaguarão, né? Não só do mito, do político, né? Da propaganda Renato Jaguarão. Eu acho que houve muita propaganda em cima do meu nome, até pela questão de eu não estar aqui na Terra. Sim, Né? sim. Eu esporadicamente vinha aqui, em algumas campanhas estava aqui. Agora não, agora eu estou em Jaguarão, estou aqui, moro há 5 anos e com certeza estou aprendendo muito com as pessoas de Jaguarão. Né? Da mesma forma que tu está me dizendo que foi uma aula, pois saibas que eu também estou aprendendo com vocês e que eu também estou tendo aula com vocês. Que cada dia que passa eu aprendo mais com o povo de Jaguarão. Porque o que eu busquei lá fora, e hoje posso passar para vocês, é importante, mas é muito mais importante a essência que o povo de Jaguarão tem, né? O dia a dia que o povo de Jaguarão tem e que eu estou aprendendo e estou enxergando hoje com outros olhos. Estou enxergando com os olhos realmente de jaguarense. Né? Então, aliar essas coisas todas que eu aprendi, que eu busquei, por onde eu andei, a nossa cultura, né? A convívio, o povo de Jaguarão é importantíssimo. Eu acho que este era o que faltava e agora eu sou um homem completo. Porque além de ter conquistado e feito tudo que eu quis na vida, hoje eu tenho mais uma conquista, que é viver na terra que eu amo. Muito obrigado. Bom para a cidade. Bueno, e para vocês de casa, até mais. Que tal, amigos? Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia e outro já maleia, e vai levantando para o tosador. Um descascarreia e outro já maleia, e vai levantando para o tosador. Avental de estopa, faixa na cintura, e um gole de pura para espantar o calor. Avental de estopa, faixa na cintura, e um gole de pura para espantar o calor. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que ele conheceu. Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo arrepia o peito do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocar no motor. Ao cambiar de sorte levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocar no motor. A vida disfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. A vida disfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Envidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Quase um pesadelo arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. Ao cambiar de sorte levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. Nesta vida boa, vivendo de água, vai voltar aos pacos para remoçar. Nesta vida guapa, vivendo de água, vai voltar aos pagos para remoçar. Quem vendeu tesoura na ilusão polveira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesoura na ilusão polveira, volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar.
Perfeito. Perfeito.